Mateus capítulo 7, vamos do verso 7 em diante, em que Jesus nos diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Agora vamos para Romanos 8, irmãos. Romanos 8, verso 15. Romanos 8, 15 nos diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Até aqui, amados, vamos orar. Senhor amado Deus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, como estivemos ao longo de 2024, já clamando, Senhor, Te agradecendo primeiro pelo esse ano que passou e clamando por mais da Tua presença, mais do Teu realizar nas nossas vidas em 2025. Ensina-nos aqui a Tua palavra, nos ensina todos os dias. Fala conosco nessa manhã, Senhor, e que o Senhor, como Pai, possa nos instruir. Pedimos a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Irmãos, estamos nos aproximando aí de 2025, né? Um ano que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Nós estamos num mundo em que muitas decisões são feitas por terceiros, muitas situações, seja vindo da parte humana, seja vindo da parte da natureza, né? Como anda, né, irmãos, o mundo no qual vivemos? Se você for parar para analisar, a situação não é das mais animadoras, né? Parece até que o mundo vai de mal a pior. Aqui no Brasil o dólar está disparando. A gente sabe de uma guerra que está se prolongando lá na Europa, né, entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia sendo uma potência nuclear, muitas vezes ameaçadora, né? Uma guerra que, quanto mais se estende, mais corre-se o risco de se espalhar. Vi até recentemente um vídeo da BBC News falando, não é que a Terceira Guerra Mundial pode acontecer a qualquer momento. Segundo, pelo menos esse vídeo da BBC News, a Terceira Guerra Mundial já começou, né? Isso é só um preâmbulo, mas já se iniciou. É uma opinião, né? A gente vê guerra lá entre Israel e os países vizinhos no Oriente Médio, né? Também outra coisa que pode vir a se espalhar mundo afora, né? A gente vê, além dessas questões de guerra, de conflitos internacionais, a gente vê os índices de depressão, ansiedade, autoextermínio nas alturas, índice de divórcio, índice de adultério. A gente vê doenças dos mais diversos tipos, né? Seja o câncer, doença de coração, Covid, dengue, sempre presente, parece que estão sempre aumentando. Alguns especialistas dizem que uma nova epidemia não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. A gente vê falar também dos vícios, né, que, infelizmente, passa-se o tempo e o ser humano não toma consciência, né? A gente vê bebidas, vê drogas, e agora tem até isso de cigarro eletrônico, né? Destruindo vidas por algo tão que quem está de fora vê aquilo como tão tolo, né? Mas quem está dentro é uma coisa tão difícil de se libertar, que ameaça não apenas a nós, né, irmãos, mas ameaça os nossos, que a gente nunca sabe quando um primo, um sobrinho, alguém próximo nosso pode estar cercado por essa ameaça e caindo nessa cilada, né?
Fora isso, os desvios de caráter, né, que pode acontecer conosco ou com qualquer um dos nossos, novamente. Alguém que pode cair numa armadilha de Satanás e ir pelo caminho errado e ter problemas na vida, né? Sem falar no inimigo sempre presente na história da humanidade, que é Satanás, que é o diabo, que, como a Bíblia diz, tenazmente nos assedia, né? Obstinadamente quer ver a nossa queda, a nossa destruição. Então, irmão, diante de tudo isso e de muito mais que a gente poderia ir falando, fiz só um breve resumo das ameaças que temos para o ano de 2025, diante de tudo isso, né, que pode vir sobre nós ou sobre os nossos, como pensar em um 2025 feliz, né? Como ter esperança diante de tanta coisa, né? Como não temer, né? De novo, a ansiedade é uma coisa que aflige os nossos corações, seja como pais, como parentes, como não temer. E o texto que nós lemos, os dois textos, na verdade, nos apontam um caminho. Lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz: vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Vocês não receberam um espírito para novamente temer. Então, queridos, nós não precisamos e não devemos novamente temer. O temor, o medo, não é uma coisa que faz bem nem para a nossa saúde, nem para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. O medo é uma coisa que abala a fé, e a fé é uma coisa que abala o medo. Então nós temos que investir na nossa fé para que o medo, a ansiedade, os temores dos tempos presentes não nos consumam. Pelo contrário, a nossa fé ganhe força para sermos pessoas que atravessem por este mundo de cabeça em pé, crendo em Deus, confiantes em Deus, sabendo que Ele é conosco. A Bíblia, as Escrituras, é obstinada em repetir e repetir inúmeras vezes, ao dizer: não temas. Não temas. A lista de coisas ruins que podem vir a acontecer ou não, pode ser do tamanho que for, da criticidade que for. A Bíblia sempre nos diz, por mais de 300 vezes, 366 vezes, nos diz: não temas. Essa é uma frase que você precisa carregar. Não temas. Como um princípio. Assim como a Bíblia diz, para não adulterarmos, para não matarmos um semelhante, também nos diz, com o mesmo vigor: não temas. Nós precisamos carregar essa confiança em Deus no nosso coração, uma confiança que precisa ser um alicerce para atravessar o que quer que a gente tenha que atravessar. Não temas. E não é um não temas, porque nada vai te acontecer de mal. Não é esse a questão das Escrituras. O não temas não é baseado na circunstância, o não temas é baseado, não temas, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. Não temas, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. Não temas, porque, já falando como existe essa questão do sofrimento, que pode atingir qualquer um, a Bíblia é bem clara: não temas, porque o justo, não está falando nem do ímpio, de uma pessoa que não tem nada com Deus, nenhum compromisso com Deus. Ele diz: o justo, pessoa mais justa, mais correta, que segue os caminhos do Senhor, a Bíblia diz: o justo cairá, que seja 7 vezes. Não é nenhuma, nem 2, nem 3, pode ser até 7 vezes. O justo cairá 7 vezes, mas de todas se levantará. Então, por que não temer? Porque você não vai cair, não. Eventualmente, algo vai se abater sobre você. Mas você vai se levantar. Então, não tema a queda. Porque se tiver e acontecer algo desse tipo, você, em Deus, pode se levantar e deve se levantar em Deus. Não temas. Não temas, porque o nosso Redentor vive, como disse Jó, caído, assolado. Ele diz: eu não temerei, porque o meu Redentor vive, e eu sei que por fim ele se levantará.
O justo se levanta, Deus se levanta. E não temas, como o apóstolo Paulo disse, porque vocês receberam um espírito que não os escravize para novamente temer. Mas o que ponto é, vocês receberam um espírito. Isso é uma coisa que às vezes a gente se esquece, que Deus nos abençoa, Deus intervém por nós, Deus protege, faz várias coisas externamente a nós, mas Deus também faz algo internamente a nós. Nós recebemos um Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Não se esqueça disso, irmãos, que vocês têm uma força celestial agindo por vocês ao seu redor, e existe uma força celestial agindo no nosso interior. Vocês receberam um Espírito. É uma coisa que às vezes os cristãos ou não sabem ou talvez esqueceram. O apóstolo Paulo até fala sobre isso à igreja de Corinto. Ele diz: vocês não sabem? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Fala, vocês não sabem? O Espírito Santo de Deus habita em vós. Que a gente não se esqueça disso, irmãos, e que isso esteja presente na nossa mente. Vocês receberam um Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em vós. Ou seja, literalmente, o que nos está sendo dito, que o maior poder do universo está dentro de nós, para nos fortalecer, nos aconselhar, nos manter de pé, ou se cairmos, nos levantar. Alguém de suprema bondade e sabedoria para nos guiar, nos orientar, nos acalmar. Se a gente se permitir ser acalmado por Ele, por isso a importância de não temer. Deixe o Espírito Santo te acalmar. Deixe o Espírito Santo fazer a obra dele, tanto fora quanto dentro. Porque muitas vezes a gente clama e pede a Deus para que Ele faça a obra fora, quando muitas vezes Ele está querendo fazer a obra dentro e a gente não permite, se entregando aos temores, à ansiedade, à tristeza. Deixe Deus fazer a obra também dentro, porque às vezes a obra fora tem o seu tempo. Tudo é feito no tempo de Deus. Às vezes Deus vai resolver aquilo no mesmo dia, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, daqui a 5 meses, a gente não sabe. Há o tempo. Se durante esse tempo em que Deus não está parado, mas está agindo, a gente se permitir ser destroçado por dentro, ser consumido por medos e temores e aflições, Deus está fazendo tudo o que precisa ser feito. Deus está agindo da maneira mais sábia e perfeita do planeta, a nosso favor, e a gente está sendo consumido por temores internos, por pressões internas. Porque Deus quer fazer a obra fora e quer fazer a obra dentro. Vocês receberam um Espírito que não os escravizem para temerem novamente. Deixe Deus fazer a obra e clame para Deus fazer a obra fora. Mas deixe Deus também fazer a obra dentro. Ele quer. Por que Ele enviou o Espírito Santo? Para apenas te trazer um pequeno arrepio na hora do culto, do louvor, ou também para transformar o seu ser para você não temer? Vocês receberam um Espírito para quê? Para não temerem novamente. Para vocês terem coragem, para vocês terem bravura, para todos nós andarmos com uma confiança mais firme, para andarmos em fé, para crermos no invisível, para crermos que Deus está agindo. Mas eu estou vendo tudo ruim, eu estou vendo um monte de dificuldades, mas Deus vai agir. Mas eu estou caindo, mas você vai se levantar. Agora, em todo esse processo, você pode atravessar essas dificuldades, e vai atravessar e vai vencer, permanecendo em Deus. Só que você pode passar se arrastando e consumido por aflições internas, ou pode passar sabendo e crendo e declarando que Deus é contigo. Não temas, porque eu, o Senhor, teu Deus, estou contigo.
A obra de Deus será realizada na sua vida apenas fora, ou você permitirá também que a obra de Deus será realizada também dentro? Porque, irmãos, se for realizado dentro, você vai ter um conforto, um consolo do Pai das misericórdias e do Deus de toda consolação, como o apóstolo Paulo chama. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele vai te fortalecer e você vai atravessar armado, fortalecido e não acabrunhado, não entristecido, não de cabeça baixa, não apenas aquele vitimado, sofrendo, lamentando. Nós podemos atravessar de outra maneira, irmãos, se nós crermos nesse Espírito que recebemos para novamente não temermos. Nós temos, de novo, o maior poder do universo dentro de nós, para nos fortalecer, nos acalmar, nos aconselhar e fazer a obra dele fora e fazer a obra dele dentro. Eu insisto nisso, irmãos, porque muitos cristãos estão orando e clamando e permitindo que Deus faça a obra dele fora, mas não permitindo que ele faça a obra dele dentro. E o Espírito de Deus está dentro, sendo muitas vezes impedido por nós, que estamos dando ouvidos aos temores, dando ouvido aos medos e não ouvindo a voz dele dizendo: não temas, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. Nós recebemos um Espírito, irmãos. Se tivermos fé, ele conduzirá as coisas fora e conduzirá as coisas dentro. Eu sei que esse poder, por não ser visível, esse poder que é o Espírito Santo, por não ser visível, às vezes a gente fica confrontado mais pelo visível do que consolado pelo invisível. Mas a gente precisa aprender com Elias, que no deserto, clamando pela presença de Deus, veio um grande terremoto, e Elias achava que Deus estava naquele terremoto, porque ele estava orando. Imagine você orando: Deus, mostra a tua presença, Senhor, mostra a tua força. O profeta Elias orou assim, querendo ver essa presença de Deus, sentir que Deus realmente estava presente, que Deus estava com ele, diante de tanta perseguição, diante de tanta coisa que ele tinha que enfrentar. Ele clamou: Deus, se mostra para mim. O profeta Elias ousadamente falou: Deus, então te mostras, se apresenta, cadê esse poder que o Senhor fala que vai agir? Mostra esse poder, mostra para mim. E então, imagine você orando assim, pedindo para Deus mostrar: cadê, Deus, o seu poder? Mostra para mim, se é para eu confiar assim, se é para eu ter a fé, que eu estou sendo perseguido por reis, que eu estou ameaçado de morte, como no caso de Elias. Então mostra esse poder que eu preciso confiar. E então imagine você orando assim, Deus mostra o seu poder e vem um grande terremoto. O que Elias pensou? Então Deus respondeu a minha oração. Ele mostrou um terremoto, Deus está no terremoto. Só que aí Elias, na sabedoria espiritual dele, ele concluiu: não, eu estou orando, pedindo que Deus mostre poder, mas Deus não estava no terremoto. Ele viu que Deus não estava ali. Estou vendo o terremoto, mas eu não estou sentindo que Deus está nisso. E ele volta a clamar: Deus, se é para eu não temer, se é que esse Espírito está dentro de mim, dizendo que eu não preciso ser um escravo dos medos, então mostra-me o seu poder. E então aparece uma labareda de fogo, um grande fogo aparece em frente a Elias. Imagina você orar e de repente uma grande área começa um imenso incêndio. Mostra seu poder, e vem grandes labaredas de fogo. Agora sim Deus mostrou o poder dele. Deus não estava no terremoto, mas agora estou vendo um incêndio gigantesco. Então, Deus está mostrando o poder, só que Elias, na sabedoria espiritual dele, viu: Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, e Deus não estava no fogo. E novamente Elias volta a clamar: Deus, cadê o Senhor? Mostra esse poder que diz que eu não preciso temer. E aí vem um pequeno vento. E Elias, agora realmente Deus não está respondendo, porque veio um...
Só que Elias, na sabedoria espiritual dele, percebeu: Deus estava no vento. Então veja, irmãos, nós somos muito afeitos a visibilidades, a fogos de artifício, né? A demonstrações visíveis. E Deus não precisa de nada disso. Inclusive a Bíblia diz: sabe como Satanás vai ser vencido por Deus nos últimos dias? Como Deus vai vencer Satanás? Como Lúcifer, o ser talvez mais poderoso do universo, abaixo de Deus. Como que o diabo que destruiu tantos seres humanos na história da humanidade, seja reis, seja governadores, seja pessoas poderosas. Esse ser luciferiano que poderia derrotar quantidades infindáveis de anjos, tamanho seu poder, era um ser de luz. Como é que Deus vai vencer esse ser de tamanho poder? A Bíblia diz que nos últimos dias Satanás será derrotado pelo sopro da boca de Jesus. Elias só viu um vento e ele percebeu: Deus estava no vento. Irmãos, não é necessário nada escandaloso, nada gigantesco para você confiar na presença de Deus. Porque o poder de Deus não é manifestado nessas coisas visíveis. O poder de Deus é manifestado meramente na doce presença do seu Espírito. É uma presença doce, é uma presença calma, uma presença poderosa que não precisa fazer estardalhaço em relação ao seu poder. Deus não tem essa vaidade de mostrar o seu poder. Deus humilhou Satanás, que nós celebramos na semana anterior, vindo na figura de um ser indefeso, da figura de um bebê, que inclusive aparentemente foi derrotado na cruz. Derrotado pelos romanos, derrotado pelos judeus, derrotado por este mundo, derrotado por Satanás, aparentemente indefeso, aparentemente fraco. Deus não precisa demonstrar nada, nenhum estardalhaço para mostrar o seu poder. Ele ressuscitou ao terceiro dia e triunfou sobre as hostes das trevas. O poder de Deus, irmãos, é uma brisa capaz de vencer a Satanás, capaz de vencer todas as forças deste mundo e capaz de vencer todos os seus problemas. Ou, mesmo que você tenha, como Jesus, aparentemente ser derrotado, ou mesmo que o justo venha cair 1, 2, 3 ou até 7 vezes, você depois se levanta, você depois ressuscita, você depois ressurge, porque o poder de Deus se manifesta de uma maneira salvadora, de uma maneira vitoriosa, como uma brisa que vai te ajudar, e uma brisa capaz de te fazer atravessar qualquer dilema, qualquer dificuldade, qualquer frustrações, os teus maiores medos e temores, ele vai te fazer atravessar. E se você permitir que essa brisa sopre fora, vai vir vitória. Se você permitir que essa brisa leve calma, sopre no seu interior, você não precisará sofrer 1/10 do que os seus temores querem te fazer sofrer. Vocês receberam um Espírito que não os escraviza para novamente temerem. Deus está com você. É esse o poder. Não é fogo, não é terremoto, é Deus. E Deus, Ele é suave e poderoso. Suave e poderoso. Irmãos, diante de qualquer guerra, um soldado veste uma armadura. Antigamente, uma armadura de metal, atualmente, uma armadura, né, entre aspas, um colete à prova de balas, né, que é feito de Kevlar, né? Agora, nós cristãos usamos uma armadura diferente, uma armadura que não é vestida por fora, é uma armadura que é vestida dentro. Por isso que nós recebemos um Espírito. É uma armadura vestida dentro, que o apóstolo Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, primeiro, contra as ciladas do diabo. Como eu falei, em 2025, um dos inimigos é Satanás. Então, vista essa armadura de Deus para ficarem firmes diante das ciladas do diabo.
E ele diz, vistam toda isso, está em Efésios 6, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Então o dia mau, como eu falei, vem sobre o justo, vem sobre o injusto. Jesus diz, neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Essa armadura, que é o Espírito de Deus, vista ela, para que você resista no dia mau. Quando vier, em vez de você dizer, não, Deus não existe, porque veio o dia mau. Como tantos se desviam, por isso que a Bíblia, assustados e assombrados por algo que a Bíblia diz, não apenas que pode vir, mas que você deve se preparar para quando vir. Você precisa se preparar como? Temendo, com ansiedade, ai meu Deus, quando é que vai vir? Eu vou fazer o quê? Nossa, vai ser muito sofrimento. Não, não é nada disso. Você se prepara para esse dia mau, se revestindo de Deus, vestindo toda a armadura de Deus. Você se prepara para esse dia mau, se alimentando com a palavra, vindo à igreja, se fortalecendo, ouvindo a palavra de Deus, que vai nos dando uma outra consistência, uma outra firmeza, uma outra dinâmica em relação ao que nos vier. Uma outra fé. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Que coisa linda, né, irmãos? Quando vier o dia mau, a gente, em vez de ficar todo instável, todo abalado, a gente poder permanecer inabalável. Isso é possível. Possível como, pastor? Se nós vestirmos toda a armadura de Deus. Se a gente receber e deixar esse Espírito que nos foi dado nos levar a novamente não temer, resistir e permanecer inabalável. Isso tem que ser uma preparação que é feita, um treino que é feito, ouvindo, recebendo a palavra de Deus, crendo e permitindo que esse Espírito mude a nossa constituição, em vez de animais temerosos, seres cheios de Deus e confiança. Efésios 6, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Então, essa verdade, toda essa armadura de Deus que o apóstolo Paulo começa a descrever em Efésios 6, o cinto da verdade. Que verdade é essa? Que, como ele diz, não temas, porque eu, o Senhor, teu Deus, estou contigo. Essa é uma verdade. Ah, pastor, eu me sinto desamparado. Isso é um sentimento. O que é a verdade? Você precisa se cingir, não de um sentimento, se cingir da verdade. Pastor, eu estou me sentindo sozinho. Isso é o sentimento, está se sentindo. Preste atenção, irmãos, quando você passar por esses momentos de dor, nas suas frases. Eu estou me sentindo sozinho, estou me sentindo desamparado, estou me sentindo derrotado. Tudo sentimento. E você não deve se cingir de sentimentos que são instáveis, que é jogado de um lado para o outro. Cinja-se com a verdade. Qual que é a verdade? Eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. Não é necessário temer. Vestindo a couraça da justiça, ou seja, sempre se ampare em buscar, em todo momento, fazer o que é certo, o que é correto, ser uma pessoa justa, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, sempre o Evangelho nos nutrindo, sempre a palavra de Deus nos trazendo paz. Além disso, usem o escudo da fé. De novo, pode ter a verdade que for, se você não usar a fé para se ancorar nela e crer na palavra, você se perde. Existe um escudo contra o que a Bíblia diz, as setas inflamadas, as flechas do diabo que vêm te contaminar, vêm envenenar a sua alma. Você se protege com um escudo da fé. Irmãos, é necessário crer. É necessário crer. Deus pode dizer o que for, seja na palavra, seja o Espírito no seu coração. Se a palavra diz, não temas, se o Espírito que nós recebemos diz, não temas, e tudo isso for nos apresentado, se as inúmeras experiências anteriores nos mostram que também nós não precisamos temer, se a gente não crer, não adianta. É necessário você exercer a sua fé, crer em Deus e ponto, acabou.
Não interessa o que venha a acontecer, não interessa o que esteja acontecendo. Creia em Deus, porque Deus é fiel, Deus vai mesmo que você caia, Ele te fará levantar. Mesmo que haja uma suposta derrota, você vai ressurgir, você vai ressuscitar. Creia. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use essa espada. O Espírito que nós recebemos, ele tem uma espada, que é a palavra de Deus. A gente medita nessa palavra, não é meramente para ter um conteúdo a ser dito, é porque existe um poder, existe uma realidade que transcende a qualquer realidade humana. Quando nós cremos na palavra, o nosso espírito, o Espírito de Deus, tem uma espada para usar, para destruir tudo que venha contra nós. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. E ore, meu irmão, ore. Transforme o temor em oração. Cada medo que você tiver, transforme isso numa oração. Eu tenho medo que tal coisa suceda a mim. Ore, Senhor, te peço que isso não aconteça, mas, Senhor, se acontecer, te peço, me ajude a atravessar. Ore no Espírito em todas as ocasiões. Essa é toda a armadura de Deus. Você usar a palavra, você orar, você se cingir com a verdade, você alimentar o seu espírito com o Evangelho. Você precisa, irmão, de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e permanecer inabalável. Então, irmãos, não é um espírito que nos leva a temer, é um espírito, como nós lemos, que nos adota como filho e pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Esse é o segundo ponto. Nós recebemos um espírito, e um espírito por meio do qual clamamos, Abba, Pai. É um espírito que nos leva até Deus na posição de filhos. Por que também nós não precisamos temer? Porque nós recebemos um espírito que não nos leva a temer, e nós temos uma posição de filhos. Nós podemos chegar até Deus dizendo, Pai, me ajuda. Pai, me socorra. Pai, me oriente. Pai, me ajuda. Essa expressão, Abba, Pai, que nós lemos também lá em Mateus 7, Paulo aprendeu isso com Jesus, né, a chamar Deus de Pai. Isso, na teologia, é chamado de uma ipsíssima vox. O que é uma ipsíssima vox? É uma teologia, algo que Jesus trouxe a respeito de Deus que era antes desconhecido. As religiões anteriores a Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Isso é uma ipsíssima vox, é uma voz que Jesus trouxe ao mundo. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Ele trouxe essa realidade para o ambiente religioso humano. Lembrar que Deus não é meramente um Criador, Deus é Pai. Por isso que no Antigo Testamento, por exemplo, Deus é chamado de Pai apenas 11 vezes. Já no Novo Testamento, Deus é chamado de Pai 115 vezes. Porque Jesus trouxe essa realidade para nós. Nós temos acesso a Deus como filhos. Por meio dele, em Efésios 2, o apóstolo Paulo diz, por meio de Cristo, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Nós temos acesso ao Pai. Ou seja, Deus não é um ser distante, a quem nós devemos só prestar homenagens, a quem não podemos recorrer, podemos só adorar, só cantar louvores e fazer rituais. Não, Deus é um Pai. Deus é um ser próximo. Ou, como Jesus foi chamado, Ele é Deus conosco. Nós não apenas temos esse espírito que não nos leva a temer, mas nós temos um Pai para nos encorajar, nos ajudar e nos fortalecer. Nós lemos também que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Um pai cuida, um pai se importa e um pai sofre junto, irmãos. Um pai ouve. Então você pode e deve conversar com ele. Conversar mesmo, não apenas pedidos. A gente tem que lembrar de tratar Deus não apenas como uma divindade. Presta atenção nisso. Não trate Deus apenas como uma divindade. Trate Deus como Pai. Como você faz com o pai? Você está com
uma dúvida, uma dificuldade, você liga e fala, pai, tal coisa, será que é assim? Será? Faz mesma forma que você fala com teu pai ou com a tua mãe, fale assim com Deus. Fale assim com Deus. Mesmo que você não esteja ouvindo nenhuma voz visível respondendo, pai, olha, eu estou com esse dilema, não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, estou no trabalho com essa dificuldade, tal pessoa falou assim de mim, aconteceu tal coisa, eu não sei muito bem lidar com isso, os meus filhos estão respondendo, ou eu tenho um primo que está... Fala com Deus, fala como uma pessoa fala com outra pessoa. Peça orientação, pai, me ajuda a entender essa situação, me orienta. Como uma pessoa vem perguntar a nós como pastores, ou vai perguntar a um pai, fale da mesma maneira com Deus. Esqueça por um breve momento que Ele é uma divindade. Fale com o teu pai. Ah, pastor, mas é difícil porque não vem nenhuma voz audível respondendo. Não, irmãos, talvez não venha, pode ser que venha. Ainda corre esse maravilhoso risco. Mas, irmãos, lembra disso. Você pode falar, abrir o seu coração e pode não vir um terremoto. Você pode falar, abrir o teu coração e não vir nenhum fogo. Mas você vai abrir o seu coração e vai vir uma brisa, irmãos. Vai vir uma brisa suave, vai vir um vento. E Deus não vai estar em nenhum terremoto, não vai estar em nenhum incêndio, mas Deus vai estar naquela brisa. Abra o seu coração, irmãos, a Deus. Dessa maneira, só desabafando. Tem gente que paga profissionais para desabafar e faça, não tem nenhum problema. Até pode e deve, em situações. Mas você pagar para um profissional e não falar com o teu pai que está nos céus, que quer te ouvir, está disposto a te ouvir e que vai te ajudar, fala com o teu pai. E, não vindo voz audível nenhuma, vai vir uma brisa, vai vir um vento suave. Não guarde nada. Se você ficar armazenando coisas, represando coisas, não, desabafa, fala com teu Deus, abra o teu coração com o teu pai. Falando com Ele, Ele vai agindo na situação, lembra? Tanto fora, como tanto a gente clama, e vai agir também dentro de nós, para nos dar uma outra consistência para atravessarmos. Quando você fala com Deus, o mundo espiritual passa a agir no seu favor, a seu favor. Por isso Jesus disse, lá em Mateus 7, que nós lemos, pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus está insistindo, vocês precisam falar com teu pai. Vocês precisam pedir, precisam buscar, precisam bater. Tem uma necessidade? Peça. Ah, pastor, eu pedi. Não é apenas pedir. Tem uma necessidade? Peça. Tem uma necessidade? Busque. Busque uma solução e nessa busca Deus vai estar com você. Tem um obstáculo? Bata para que seja aberto. E Deus vai estar com você. Tanto na hora que você pedir, Ele já vai estar agindo. Na hora que você buscar, ou seja, pedir é você imóvel, estático, pedindo, Senhor, intervém naquela situação. Deus já está agindo. Você pediu, você se levanta, deita numa rede, espera Deus resolver? Não. Você pede, é o primeiro movimento estático. Senhor, já vai na minha frente, já vai intervindo. Você pediu, Deus já se levantou e já foi. Você se levanta e começa a buscar. Tanto a presença de Deus, mas buscar também uma solução para aquilo. Você se põe em movimento. Antes era estático, agora em movimento, você buscando resolver aquilo e Deus vai estar com você. Vem um obstáculo, você para? Não. Você vai tentar atravessar, vai de encontro àquele obstáculo, você bate para que seja aberto. Então, no momento estático, você coloca os céus para agir. Em movimento, você coloca os céus para agir. E, diante de um obstáculo, você coloca os céus para agir. Então, Jesus, olha, em todos os momentos, no momento da sua meditação, no momento da vida em si, e no momento que vem os obstáculos, você sempre chama Deus para agir ao seu favor. Em 2025, meu irmão, no momento da sua interioridade, no momento que você fecha a tua porta e fala em secreto, com o teu Deus que ouve em secreto, e o teu Deus que te ouve em secreto te responderá, nesse momento da interioridade, você, em 2025,
fale com o teu pai, ponha os céus para agir a teu favor. E a hora que você abriu a porta e saiu e começa o movimento da vida, não deixe Deus apenas para os momentos da interioridade, leve Deus para a vida. Vá no momento da busca, já pedindo para Deus, no momento que você vai agir, que você está atuando, ponha e peça para os céus agirem, e quando vier um obstáculo, vier um contraponto, vier um inimigo, vier uma questão te desafiando, não retroceda, não se acovarde, não recue. Poxa, eu pedi, naquele momento, na interioridade, eu chorei aos pés do Senhor. Quando eu estava vindo para cá, aqui para o trabalho, ou para conversar com essa pessoa, eu vindo para cá, fui botando um louvor, eu fui pedindo, Senhor, continua comigo, fica comigo. E eu cheguei e recebi uma patada, recebi um contraponto, recebi uma ofensa, a pessoa veio e falou o oposto do que eu estava esperando. Irmão, não recue. Veio um obstáculo, bata em frente, vá na força do Senhor, continuando, perseverando em oração. No momento da interioridade, no momento da vida e no momento da adversidade, do contraponto, não recue. Sempre chame Deus. Sempre peça, busque e bata, para que Deus esteja agindo ao seu favor. Não é que, irmãos, necessariamente Deus faça exatamente o que você pediu. Você pode pedir um pão, como Jesus diz. Olha, se você pedir um pão, pode ser que Deus não te dê um pão, pode ser que Ele te dê um peixe. E pode ser que no momento que você peça um peixe, talvez Deus te dê um pão. Por quê? Porque a gente peça que a vontade de Deus se realize. A gente pede para que Deus, na sua sabedoria, haja conforme Ele quer agir, conforme a sua sabedoria. O ponto que Jesus diz é, peça, busque e bata. Por quê? Porque que pai, quando um filho pede um pão, lhe dará uma pedra? Ou pede um peixe, lhe dará uma cobra? Deus não vai te dar uma pedra, Deus não vai te dar uma cobra, mas pode ser que Ele te dê algo diferente do que você pediu. Apenas confie em Deus. Ele não vai te dar algo ruim, não vai te dar uma pedra, não vai te dar uma cobra, mas talvez te dê algo diferente. Espere que Deus faça o que Deus quer fazer. Deixe Ele fazer, sabendo que Ele não vai te dar algo ruim. Como Ele disse, vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos que lhe pedem, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, quando nós orarmos no fim desse culto, pedindo o que está no nosso coração, pode ser que Ele dê exatamente aquilo, pode ser que Deus dê algo similar, pode ser que Deus dê algo diferente. O ponto é, Ele dará coisas boas aos que lhe pedirem. A quem, irmãos? Aos que lhe pedirem. Não basta a gente só vir, buscar a Deus. É importante você falar e pedir a Ele. Peça até para que você veja a mão dEle agindo e você reconheça. Realmente Ele agiu porque eu pedi e Ele veio. Ele dará coisas boas ao que lhe pedirem. Numa passagem semelhante a essa de Mateus 7, já em Lucas, ele fala, Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça as coisas boas, como aqui está sendo registrado em Mateus, mas peça também o Espírito Santo. Que Espírito? Aquele que o apóstolo Paulo diz que nós recebendo, a gente ganha uma outra consistência, uma outra força para novamente não temermos. Peça as coisas boas e peça por uma vida espiritual mais pujante. Peça a solução dos seus problemas e peça que você não fique nem em frieza, nem em fraqueza espiritual, pelo contrário. Porque, irmãos, a gente precisa da nossa vida terrena socorrida e a gente precisa da nossa vida espiritual bem nutrida. Cuidar das duas esferas do nosso ser. Peça isso, busque isso. Bata para que isso seja aberto, mas nós precisamos pedir a Deus pelas coisas boas, por boas dádivas que Ele vai nos dar, quais sejam, e pedir o Espírito Santo para levar-nos a não temer. Vamos ficar de pé, queridos? Peça sempre, irmãos, direção, peça sempre solução, não esqueçam de pedir pelo Espírito Santo.
Para quê? Para que não apenas as coisas externas sejam resolvidas, mas para que as coisas internas estejam bem, você esteja bem. Para que a gente possa realizar esse desejo de Jesus, porque é um desejo dele, que neste mundo em que há aflições, a gente atravesse com bom ânimo. Isso é um desejo de Jesus. Por quê? Porque Ele quer o nosso bem. Ele sabe que nós vamos passar por adversidades, mas Ele deseja que a gente passe por essas adversidades da melhor maneira possível. Até mesmo, olha que maravilha, com bom ânimo. Imagina, irmão, se 2025, nos momentos que vier coisas boas e nos momentos que vier o dia mau, você poder atravessar com bom ânimo. É isso que Deus deseja para você. Deus não quer, porque Ele sabe que neste mundo caído, nem é possível que você atravesse um ano inteiro sem nenhum dissabor. Isso é irreal, isso é utópico, não existe. Esse mundo é um mundo caído, é um mundo que vai ser destruído para vir um novo céu e nova terra. Ele sabe que passaremos por dissabores e Ele quer que você passe por esses dissabores sem temer e passe por esses dissabores com um bom ânimo. Ah, pastor, mas como é que atravessa tal ou qual coisa com bom ânimo? Meu irmão, na força natural não é possível. Agora, recebendo o Espírito, que não nos escraviza para novamente temer, tendo esse Espírito, que, como eu disse, é o maior poder do universo, você pode atravessar, dando uma gargalhada na cara de Satanás, com uma fé pujante e com o Espírito de Deus te acalmando, com essa brisa te movendo adiante, te levando com bom ânimo a atravessar o que quer que seja. Que esse Espírito esteja sobre nós em 2025, irmãos. Vamos orar? Queremos, então, como filhos que chegam ao Pai, ao Abba, Pai, quero que você, vamos nos colocar de joelhos? Quero que você coloque aí diante de Deus os seus pedidos para 2025. Estamos no último culto do ano. Põe os seus pedidos. O que você quer que aconteça na sua vida em 2025? E eu quero que você peça por esses desejos, mas peça também pelo Espírito Santo que Deus dará aos que lhe pedirem. Essas duas coisas, a sua parte terrena e a sua parte espiritual, para que nada fique descoberto. Ore, meu irmão, vamos orar. Vou dar um momento aí de silêncio para pedirmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, queremos nos unir, Senhor, como igreja. Como a Tua palavra diz que a igreja pedindo, o Senhor abre as janelas dos céus, o Senhor faz com que aconteça na terra aquilo que o Teu povo em pedido, em união, em intercessão, clama a Ti. O ano de 2025 se aproxima e o Teu povo recorre ao Senhor, para que o Senhor já vá à nossa frente, abençoando o nosso ano, Senhor. E nós aqui em comunhão e no nome do Teu Filho, pedimos pela Tua graça, Senhor. Pedimos pela Tua intervenção. O Senhor ouviu os pedidos do Teu povo, pedindo primeiro, Senhor, especialmente como Jesus nos ensinou,
que se nós pedimos o Espírito Santo, o Senhor nos concederia. E nós pedimos por esse Espírito estar sobre nós em todo 2025, nos orientando, nos instruindo, nos ajudando a caminhar nessa terra com força para vencer as coisas externas e para vencer as coisas internas. Que o nosso coração, Senhor, esteja preparado para o que quer que nos sobrevenha, e que a gente sempre te exalte, sempre te honre em todas as nossas atitudes. Nos fortaleça, Senhor, nos dê a fé, a coragem, a força para enfrentar e para estar em paz, mesmo diante de qualquer adversidade, a ter o bom ânimo que o Senhor apregoa, que o Senhor diz que é possível e nós cremos. Nos dá esse bom ânimo, Senhor. E pedimos a Tua bênção sobre as nossas famílias. Cada um dos nossos, Pai, possa ser abençoado porque nós estamos Te buscando, porque nós estamos vindo aqui ouvir a Tua palavra, que aqueles, os nossos, Pai, que estão desviados ou estão cedendo ou caindo nas ciladas de Satanás, que o Senhor possa socorrer, que o Senhor possa trazer de volta para os Teus caminhos, que o Senhor possa despertar, que o Senhor possa converter, porque nós estamos aqui como representantes da nossa família, pedimos pela Tua graça sobre todos os nossos, Pai, socorre os que estão mais perdidos, socorre a todos, Pai. Te pedimos pela Tua intervenção, porque muitas vezes os nossos temores nem são por nós, são pelos nossos, porque os amamos, Senhor. Mas queremos que esse amor não vire temor, que esse amor vire oração e vire uma realidade poderosa na vida deles. Salva, Senhor, os nossos, abençoa, Senhor, os nossos, dê um 2025 bom na Tua presença, não apenas para nós, mas para os nossos familiares. Abençoa cada um, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja abençoando as finanças, o trabalho, os negócios do Teu povo, Pai. Vem com a Tua provisão, vem com o Teu socorro, Senhor. Abençoa, Pai, todo onde o Teu povo colocar as mãos ou a planta dos pés, seja abençoado, conforme a Tua palavra promete e conforme nós cremos. Nós cremos na Tua provisão, que o Senhor é um Deus provedor. Provê então ao Teu povo, Senhor, todo socorro, toda resposta, que o Teu povo prospere, que o Teu povo seja abençoado, que os negócios só melhorem. Dá, Senhor, a Tua vitória a todos nós. Abençoa-nos como um todo, e também a nossa vida espiritual. Tudo o que o Senhor quer fazer em nossas vidas em 2025, faça, Pai. Tudo o que o Senhor quer falar aos nossos corações, fale, Senhor. E nos ajude a melhorar em todos os pontos, Pai, que nós erramos em 2024, nos ajude a melhorar. Porque queremos, Senhor, que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Queremos as Tuas bênçãos, queremos ver a nossa fé, Senhor, cada vez mais forte, realizando os Teus milagres em nossas vidas e os dos nossos. Pai, pedimos por um 2025 abençoado e que o Senhor esteja a nos abençoar. Nós pedimos pela Tua graça e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que vocês tenham um 2025 maravilhoso. Vocês vieram e receberam essa oração, isso já vai certamente fazer uma diferença. Não espere por terremoto, não espere, mas a brisa vai vir, irmãos, e já está soprando em nossas vidas. Vamos orar para que Deus renove as nossas forças.